Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui a nossa revisão, então, dos conteúdos gramaticais de língua inglesa, tá? Usamos exercícios da revisão para a prova. Agora vamos dar uma olhada no exercício número 2, que é um exercício sobre o uso de question words, tá? Em inglês. Então, o primeiro exercício, como a gente viu, era sobre formação de palavras, uso de sufixos, prefixos, tá? A partir de uma palavra raiz, que é uma forma bastante importante de compreensão de vocabulário e de aprofundamento, né? Seu conhecimento de vocabulário. Vocês dão uma olhada lá no vídeo. A gente trabalhou com as palavras do exercício, mais algumas, e vocês vão ter a lista lá no Moodle, tá? Dos principais prefixos e sufixos usados nesses casos. Agora vamos dar uma olhada em que é até mais tranquilo, né? Que é o uso das question words. O que são as question words, né? São aquelas palavrinhas que a gente usa para fazer perguntas que não são as yes or no questions. O que é uma yes or no question? É a palavra que a resposta, como o nome diz, é yes ou no. Se eu for formar uma yes or no question, o verbo to be, né? Se você é alguma coisa ou está em algum lugar, por exemplo, eu posso perguntar para você se você é um estudante, né? Eu falo assim, are you a student? Are you student? Isso é uma yes or no question, porque a resposta tem que ser yes, I am, ou no, no, I'm not. Beleza? Por isso que a gente chama de yes or no question. A resposta é sim, eu sou, ou não, eu não sou. Não, eu não sou, posso até falar, né? No, I'm not. I'm a teacher, por exemplo. Eu faço uma afirmativa em seguida. Mas esse é o tipo de pergunta que ela exige uma resposta sim ou não, né? Eu não posso, para a pergunta, are you a student? Responder assim, I study in the Federal Institute. Por quê? Não foi perguntado onde eu estudo. Eu perguntei aqui se eu sou estudante ou não. Então, isso é uma yes or no question. Só que a gente tem perguntas que elas são feitas para gerar esse tipo de resposta, que seria essa segunda que eu dei. Né? E aí a gente usa para essas yes ou no, as question words, né? As principais que a gente tem são what, where, who, which. A gente tem também o how, né? O how tem várias formas que vão aparecer, né? Então, por exemplo, o how many, how often, ou how often. Aqui, além do how many, tem o how much, né? Que seria quando é incontáveis. How much, depois eu falo mais sobre os substantivos contáveis e incontáveis. How long, por exemplo. E a gente tem outras, né? Tem whose, tá? Tem when, que é de marcação temporal. Vocês percebem que a maioria delas aqui, tirando essas do how, eu vou até colocá-las para baixo, né? Começam com WH. Por isso que elas são chamadas também de W8 questions. WW8H. Então, W8 questions. Porque a maioria delas tem esse início, né, com WH. Tá? Uma pergunta. Beleza? Uso da pergunta. Beleza. Aí, a gente tem essas W8 questions ou question words, né?
que serve para a gente fazer as perguntas, né? Que não vão gerar yes or no questions. Só colocar o significado delas, né? What quer dizer o que. Where quer dizer onde. Pode ser o que ou qual aqui, né? Who quer dizer quem. Which também é o que ou qual. Mas quando a gente vai especificar, né? Dirigindo-se a algo específico. Ali é mais genérico, né? No what. Whose seria de quem. When, quando. O how many e o how much, né? Seria quanto. Tem o how sozinho, quer dizer como. Só adicionar aqui para vocês lembrarem. Como. How often seria com que frequência. E o how long seria tipo quanto tempo. Assim. Então, isso aqui seriam as principais, né? E aí eu formo questões diferentes dessa aqui. Are you a student? Né? Além dessa parte da yes or no question, eu adiciono a question word e aí eu já formo uma pergunta diferente cuja resposta não vai ser sim ou não, vai ser uma resposta mais elaborada. A mais conhecida delas, ali, aquela bem, né, de inglês básico, iniciante, seria what's your name? What's your name? Qual é o seu nome? Olha, eu segui a mesma estrutura aqui da pergunta com o verbo to be, né? O verbo no início, pronome depois, né? E o objeto. Eu só adicionei o what primeiro. What's your name? A resposta para essa pergunta pode ser yes. Né? Tem que ser my name is. E aí você coloca o seu nome ali. Né? Onde você mora, né? Where do you live? Eu não uso mais verbo to be, não uso aqui o auxiliar, o verbo de ação. Where do you live? I live in. E aí fala o nome da cidade. Né? Quem é sua irmã, por exemplo? Who is your sister? Quando você volta. Quando você voltou de viagem, vamos ao passado aqui. When did you. Vai, só quando você chegou, vai. When did you arrive? Vamos fazer frases muito complicadas agora. Como você está? How are you? De quem é essa caneta? Whose pen is this? Beleza? Então, enfim, aqui só alguns exemplos para a gente saber que, né, como se montam as frases com essas question words que vão exigir outros tipos de respostas que não são respostas com sim ou não. Aqui a gente tinha um exercício que, novamente, você tinha que realizar a leitura e aí ver qual é a question word que cabia. Vamos ler, então, primeiro, e aí a gente vê. Complete the sentence with the right question word. As opções que a gente tem são where, how, when e what. Cada uma em um, porque a gente tem 4 espaços. Né? Então, espacinho, are your parents? I hope they're fine. I know they're living abroad right now. Do you live, by the way? I'm asking because I was thinking I could visit you anytime. But that period of the year would be the best for my visits. For me, it's better to go in January because that's when I'm on vacation. Does your vacation start? Bom,
Espera só aqui, então. On January, mas é in January. Beleza. Então, primeiro aqui, né? I hope they're fine. A resposta já nos leva a pergunta. Ele está perguntando como que estão os pais da pessoa, né? Que é tipo um e-mail, uma carta, enfim, a pessoa falando. E ela está conversando com a outra. Então, ela começa perguntando como estão seus pais, né? O como, a gente viu ali embaixo, é how. Então, how are your parents? How are your parents? Beleza? I hope they're fine. I know they're living abroad now. Living abroad é morando fora do país, né? Morando em outro país. Então, how are your parents? Como estão seus pais? Espero que eles estejam bem. I hope they're fine. I know they're living abroad right now. Sei que eles estão morando fora agora, fora do país. Aí ele quer saber onde você mora, né? Where do you live, by the way? Where do you live, by the way? By the way, quer dizer, tipo, por falar nisso, né? Falando nisso, é uma expressão fechada. By the way, falando nisso. I'm asking because I was thinking I could visit you anytime. Estou perguntando porque eu estava pensando em te visitar a qualquer hora. Que período do ano, né, seria melhor? Ó, period of the year would be the best for my visit. Bom, aqui seria what? What period of the year would be the best for my visit? Aí você fala assim, pô, mas você falou que what quer dizer o que ou qual? Pode ser em que também? Pode ser. Então, for me, it's better to go in January. Para mim é melhor ir em janeiro. Because that's when I'm on vacation. Porque esse é o período em que eu estou de férias. Vacation and férias. Aí vai perguntar, when does your vacation start? Quando as suas férias se iniciam. Então, aqui era um exercício bem simples de um conteúdo que é bem simples, que é do uso de question words. Né? Aqui para vocês, os principais. What, where, who, which, whose, when, how many, how much, how often, how long. Belezinha, pessoal? Então, esse exercício é isso aí que nós temos a verificar.